partir de 2014, as exportações brasileiras para a Europa deixam de contar com tratamento especial. Além do Brasil, 60 outros países serão prejudicados, com destaque para os integrantes do BRIC, China, Índia e África do Sul. Para o Brasil, a medida pode resultar em prejuízos para os exportadores de produtos agrícolas, têxteis, químicos, máquinas e autopeças, estimado em 3,4 bilhões de dólares. E diplomacia de resultados é a nova marca da política internacional brasileira. Mas o que é diplomacia de resultado? A diplomacia utilizada até agora não dava resultados? Bem, vamos deixar as respostas para quem esteve no fronte diplomático do governo Lula e continua no mesmo posto no governo Dilma. Confira no Diplomacia Entrevista. O programa Diplomacia recebe hoje o professor Marco Aurélio Garcia, ele que foi um dos principais arquitetos da política internacional do governo Lula e que continua como assessor para assuntos internacionais da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Então foi um dos arquitetos da política internacional do governo Lula que teve como marca ampliar os parceiros internacionais, impulsionar as relações Sul-Sul e reduzir, de certa forma, a dependência nas relações Norte-Sul. Hoje, no novo governo, no governo Dilma, percebe-se um pouco uma mudança. Parceiros que foram cativados até recentemente já não estão no mesmo nível, vamos dizer assim, de importância, como foi o caso da Síria, como foi o caso do Irã. O que muda na política internacional do governo Dilma? Eu não compartilho muito a ideia de que tenha havido uma mudança na política externa. Em primeiro lugar, porque, só para citar o exemplo, nós não tínhamos uma relação prioritária com a Síria, por exemplo. Nós tivemos uma relação com a Síria, temos, como aliás outros países têm, porque entendíamos que a Síria era uma peça importante no enfrentamento de uma das questões que é mais nevrálgica hoje para a segurança coletiva do mundo, que é a questão do Oriente Médio, mais particularmente a questão palestina. Eu diria que as prioridades do governo Lula estão mantidas, estão intactas. América do Sul, a nossa relação com a África, né, e um bom relacionamento com os países, as grandes potências do Sul, a China, a Índia, a África do Sul, a Rússia, e uma boa relação também com a União Europeia e com os Estados Unidos. Evidentemente, a relação com os Estados Unidos recebeu um influxo positivo muito grande com a visita do presidente Obama ao Brasil. As relações com a Europa estão indo um pouco mais lentas, entre outras coisas, porque a Europa vive hoje uma crise bastante grande. A nova posição brasileira que potencializa a questão de direitos humanos vai dificultar a relação, principalmente com países como do Oriente Médio ou até a China, onde a presidente Dilma esteve agora? Poderia dificultar a relação com os Estados Unidos, né? Porque, evidentemente, no caso de Guantánamo, você tem sabidas violações dos direitos humanos, que até ganharam mais relevância nos últimos dias do noticiário. Nós temos uma ênfase um pouco maior? Sim, temos. Essa ênfase se explica, entre outras coisas, pela própria biografia da presidenta. A presidenta Dilma foi uma pessoa que teve a sua integridade física duramente atingida por um regime autoritário. Ela está tentando enfrentar esse problema aqui no Brasil, não só na sua dimensão passada, mas também nos problemas atuais que nós temos, situação carcerária, situação das mulheres, situação dos menores, etc, etc. Então, fica um pouco difícil você ter uma atitude rigorosa aqui dentro sobre o problema dos direitos humanos e não encontrar uma correspondência disso no exterior. Agora, o que tem ficado claro também é o seguinte: nós não vamos nos transformar num alto-falante que todo o tempo estará reverberando em todas as situações, em todos os lugares do mundo dos direitos humanos. Nós temos que ter inteligência para caminhar numa linha média, numa linha do meio, por assim dizer, né, que nos permita, de um lado, afirmar valores como os direitos humanos, mas, por outro lado, também não fazê-lo de forma discriminatória. Nós temos agora, por exemplo, na Europa, uma situação gravíssima, né? Está sendo levantada cada vez mais a ideia de estabelecer grandes barreiras à livre circulação de pessoas. Entre a Itália e a França. Isso aí é, obviamente, uma coisa que envolve violação de direitos humanos também. Nós temos que estar atentos para essas questões todas.
O Brasil, de certa maneira, atravessou mais rapidamente a crise de 2009 porque tinha um leque mais amplo de parceiros econômicos no âmbito do comércio internacional. A presidente recentemente defendeu que deseja uma política internacional de menos retórica e mais resultados. Isso é você que está dizendo, ela não disse menos retórica, mais resultados. Ainda recentemente o chanceler patriota também no Congresso expressou nesse sentido. O que é essa diplomacia de resultados? Eu lhe interrompi por uma razão muito simples, porque há uma tentativa de qualificar a política externa do presidente Lula como uma política retórica, como uma política ideológica, etc, etc. Mas que deu resultados e a crise econômica... Foi uma política de resultados extraordinários. Eu diria que nós vencemos a crise econômica com certa facilidade, comparado com outros países do mundo, por duas razões. Em primeiro lugar, por essa que você mencionou, né? E, em segundo lugar, evidentemente, pelas grandes transformações internas que nós fizemos aqui no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar enfatizando, em primeiro lugar, a América do Sul como espaço prioritário. Veja bem, nós aí tivemos um crescimento exponencial do nosso comércio, dos nossos investimentos, etc. A mesma coisa em relação à África. 5 vezes nós multiplicamos o nosso comércio. Em relação à China, que passou a ser o nosso principal parceiro e um dos poucos países do mundo que mantém superávit com a China, somos nós. Eu diria, inclusive, que nesse particular, a relação que nós tivemos com a China nessa viagem, do ponto de vista estritamente dos resultados tangíveis, foi muito melhor do que aqueles obtidos na passagem do presidente Obama aqui, que foi uma passagem importante também, de qualquer maneira. Alguns analistas e até alguns parlamentares no Senado classificam a vinda do presidente Obama, assim, em termos de resultado, como a vinda de um popstar, né? Fez muito barulho, muita mídia, mas de concreto pouco se avançou. O presidente Obama é um popstar, queira ou não. O presidente dos Estados Unidos sempre é um popstar, por mais anódino que o personagem possa ser. E não é o caso dele, que é um personagem exuberante, um homem de ideias interessantes, etc, etc. Eu acho que os limites que apareceram na visita do presidente Obama aqui são limites que podem ser facilmente entendíveis pela situação interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez algumas opções para enfrentar a crise que vão limitar concretamente a sua presença no mundo. A política monetária que eles estão adotando, a política cambial e também uma presença no mundo muito complexa hoje. Os Estados Unidos estão enfrentando várias guerras ao mesmo tempo e a ameaça de outras, né? Então, tudo isso faz com que, evidentemente, a atuação de um presidente daquele país se veja, de certa maneira, constrangida. Nós estamos aí com o fenômeno da chamada Primavera Árabe. O Brasil sempre teve uma postura de não intervenção nos assuntos internos de outros países, mas tanto no caso da Líbia quanto no caso da Síria, o país fez expressar sua opinião, que de certa maneira foge àquela neutralidade histórica. Mudou o comportamento? Não, acho que não mudou. Nós, em primeiro lugar, nos manifestamos em relação àquelas situações que nos pareciam inquietantes, a situação do Egito, a situação do Iêmen, a própria situação da Líbia, e quando se tratou de assumir uma posição mais invasiva em relação à Líbia, por exemplo, nós acompanhamos a posição que a Alemanha, a China, a Índia e a Rússia adotaram, né, de estabelecer uma certa restrição. Postura prudente, sobretudo em função dos desdobramentos posteriores. Quer dizer, o que nós estamos vendo lá? Nós estamos vendo que aquilo que tinha sido pensado no primeiro momento como a criação de uma zona de exclusão aérea está se transformando cada vez mais numa intervenção direta. Onde é que começam essas coisas, nós sabemos. Onde é que termina, nós também sabemos. E não termina bem em geral. O Brasil investiu muito no governo Lula nas relações com certas lideranças árabes, como foi o próprio Muammar Gaddafi. A partir desse novo cenário, se perdeu esse investimento? Tem que começar de novo com as novas lideranças? Não diria que nós tenhamos feito um investimento particular com o presidente Gaddafi, né? O que há na Líbia, isso é assunto de domínio público,
São investimentos brasileiros importantes, como de resto existiam e existem investimentos italianos, franceses, ingleses, norte-americanos, muito mais importantes que os nossos aqui. Eu quero deixar claro isso, quer dizer, o Gaddafi era um homem muito mais próximo das potências, das grandes potências ocidentais do que do Brasil, né? Então, agora está se tentando estabelecer um nexo. Não é verdade. Quando nós estivemos no Oriente Médio, com quem que nós mantivemos interlocução? Com todas as lideranças, com todas, inclusive com Israel. O Brasil não pode se autolimitar no seu desdobramento internacional, né, nos seus contatos internacionais. A política externa ela não se move em função desses fatores de simpatia, ela se move em função dos fatores do interesse nacional brasileiro. O Mercosul acaba de completar 20 anos, num cenário que, de um lado, a imprensa colombiana revela que o presidente colombiano deseja que o país dele ingresse no Mercosul, e, por outro lado, a imprensa paraguaia revela que há um grande movimento para o Paraguai deixar o Mercosul. 20 anos, qual é o balanço que você faz? O que são projetos para o Mercosul agora a médio prazo? Nós temos, efetivamente, o interesse que a Colômbia ingressasse no Mercosul. E é factível? Nós vamos agora começar um trabalho junto com os colombianos justamente para analisar friamente isso, se interessa a eles ou não. Claro que se não interessar, não, eles têm outras opções, mas nós gostaríamos que a opção fosse essa, né? Entre outras coisas porque a Colômbia tem uma relação muito forte com a Venezuela. Como a Venezuela está a ponto de formalizar o seu ingresso no Mercosul, como as preferências que existiam para os produtos colombianos na Venezuela vão durar mais 3 meses só, eles foram, né, seria de grande importância que na próxima negociação que se estabelecesse não fosse mais uma negociação Venezuela-Colômbia, mas fosse uma negociação Colômbia-Mercosul. Então, eu acho que é positivo. Quanto ao Paraguai, isso que você menciona a imprensa que você está mencionando é concretamente um jornal do Paraguai, que é o jornal que sempre aposta nas relações deterioradas com o Brasil, que disse que nós não íamos de maneira nenhuma aprovar as notas reversais que reconstituíram um pouco as condições de negociação da energia de Itaipu, e isso tudo está sendo demolido pelos fatos, né? Então, esse jornal vai ficar sem assunto muito breve, é um jornal. E quanto ao acordo União Europeia e Mercosul, que as negociações foram retomadas? Eu tenho algumas dúvidas, porque o que nós estamos assistindo hoje no âmbito internacional é um recrudescimento das tendências protecionistas. E uma situação de crise econômica como aquela que a União Europeia, os países da União Europeia estão vivendo hoje, não é efetivamente o melhor momento. Também não se pode frustrar um esforço de reindustrialização da América do Sul, que está sendo conduzido com muito êxito nesses últimos anos. Diante desse cenário todo que o senhor colocou nessa entrevista, qual é o grande desafio a curto prazo do governo Dilma Rousseff? O principal desafio é efetivamente nós consolidarmos a nossa aliança na América do Sul. Por quê? A minha hipótese é que nós estamos caminhando cada vez mais em direção a um mundo multipolar. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o Brasil quer ser um polo isolado, né, ele só, ou nós queremos compor com o resto da América do Sul para nos transformarmos num poderoso fator de uma nova ordem econômica, social e política internacional? Eu acho que a segunda hipótese é a verdadeira. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que nós temos aqui as maiores reservas energéticas do mundo, nós somos o grande celeiro de alimentos do mundo, nós temos enormes reservas minerais, nós temos biodiversidade, nós temos 35% da água do mundo, mas, sobretudo, nós temos aqui mercado, 400 milhões praticamente de sul-americanos, e nós temos fatores e materiais de grande importância, como são a estabilidade política da região. Qual região no mundo pode exibir esse quadro de governos democráticos, eleitos em pleitos livres, respeito à soberania dos países, ausência praticamente de conflitos de fronteira, desnuclearização? Tudo isso são trunfos muito importantes que nós não podemos abandonar. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diplomacia. E o Diplomacia volta no próximo bloco com as notícias culturais.